Movimento ecumênico. Se perdeu no caminho. Sonho, inclusive, Eduardo Carlos Pereira participou lá do Congresso de Panamá em 1916. Ele defendia essa comunhão universal, essa comunhão ecumênica. Era a forma do corpo de Cristo estar sendo, de certa maneira, restaurado, no sentido pleno da palavra. Não é que o corpo de Cristo não está restaurado, mas o corpo de Cristo, igreja, que se espalha pelo mundo, tem se perdido. O movimento ecumênico, a nossa igreja hoje, a IPI, faz parte do Conselho Mundial de Igrejas, do CMI. Mas no caminho, por questões ideológicas, se perdeu muito. Tá? Diálogo interreligioso. Diálogo. Há palavra mais bíblica que diálogo? A palavra bíblica que está no coração mesmo das Escrituras Sagradas, a palavra diálogo, não monólogos. O que a gente vê quando sentam as muitas igrejas no mesmo lugar são monólogos, não são diálogos. Por isso é que eu dei como exemplo de verdadeira convivência a Sociedade Bíblica do Brasil. Lá nós temos diálogo, conversa, um respeita o outro. Vê a diferença, puxa, mas por que ele pensa assim? Por que os adventistas... Mas os adventistas são os maiores colaboradores da Sociedade Bíblica do Brasil. Lá dentro da Sociedade Bíblica do Brasil, hoje está também a Igreja Católica, porque nós produzimos Bíblia para a Igreja Católica. Quando desaparece o diálogo, desaparece a igreja. Minha opinião modesta, pessoal. Diálogo com outras religiões, judaísmo, islamismo, budismo, é possível? Uma ação, ações específicas de cooperação? Eu conheço organizações que estão juntas. Eu fico alarmado porque o mundo árabe tem a sua Cruz Vermelha e há uma outra Cruz Vermelha. Mas é interessante que, em tempos de crise, ambas se reúnem, se juntam para o bem comum. Onde existe cooperação, não pode ter barreira denominacional. Eu tenho dito, por causa da Sociedade Bíblica, Júlio César e Guilherme, que eu não sou mais pastor presbiteriano independente, eu sou pastor de todas, porque eu acho que eu sou o pastor independente que mais prega em igrejas Assembleia de Deus, Batista, Metodista, pelo mundo afora. Então, uma das coisas mais lindas, eu visitei a igreja Assembleia de Deus em Joinville. Eles têm lá mais de 70 mil membros, eles dizem. E tem um seminário lá de 1.400 alunos. O diretor daquele seminário fez o Metodista Livre, o mestrado dele e o doutorado dele lá no São Leopoldo, entre os luteranos, da ISLB. Então, eu acho que esse convívio, porque a causa maior é o serviço cristão, é o serviço diaconal, é a diaconia. Eu ia falando serviço diaconal, mas eu ia falar serviço. Então, é a diaconia. Eu, junto com meu irmão, eu tenho que, com esse meu diferente, não importa se judeu, se é o que Paulo falava. Se judeu se cita, não importava. O que importava era o nome de Jesus que era o reino de Jesus que estava acontecendo. E o reino de Jesus está aí, clamando para o socorro dessa gente mais necessitada.
Então, eu defendo esse convívio interreligioso a serviço do nosso próximo. Não pode existir barreira que nos separe nessa hora de servir o meu irmão que está morrendo e que está sofrendo. É por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Passou lá o pastor dele, né, o sacerdote. Passou o pastor dele lá, olha, está no horário do meu culto, mas está vindo aí o meu diácono aí atrás, que era o levita, né? Está vindo aí, ele vai cuidar do você. Eu tenho que ir correndo. Aí o levita, ó, se eu não chegar lá para arrumar as coisas, o pastor vai me mandar para a rua. Aí passa o inimigo dele. O samaritano, se o samaritano estivesse passando por essa rua, você sabia que cidades, quando um judeu estava caminhando para ir para alguma cidade judaica, se tivesse no caminho uma cidade da região da Samaria, Samaria, antigamente falavam Samária, entre uma cidade samaritana, ele dava a volta de 50, 100 quilômetros. E Jesus vai tomar água num poço samaritano e tomar água com uma mulher samaritana que tinha um monte de marido, que era prostituta. Então, eu acho que Jesus nos ensina muito com esse quadro de beber água e de ajudar o ferido lá pelo samaritano.